Semana decisiva para Lula em Brasília. Simone Tebet sinaliza que vai aceitar ser ministra do Planejamento. Na educação, o futuro titular da pasta, Camilo Santana, anuncia Isolda Sela como secretária executiva. Enquanto isso, cresce a preocupação com a segurança na posse do novo presidente e Flávio Dino fala em retirar a força bolsonarista acampada na porta do QG do Exército em Brasília. E José Múcio acerta antecipação de escolha de comandantes das Forças Armadas. O RB Notícias está no ar. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com a senadora Simone Tebet em Brasília para entregar o comando do Ministério do Planejamento para a MDBista. Lula tem a intenção de anunciar os nomes que faltam para compor o seu governo até quarta-feira. Ao todo, a esplanada de Lula vai ser composta por 37 ministros. Com a dificuldade de encontrar um cargo para Simone Tebet, o petista considera indicá-la para o planejamento. Lula havia cogitado outros postos, como o Ministério do Desenvolvimento Social das Cidades ou do Meio Ambiente. No caso das duas primeiras pastas, houve uma forte reação de petistas e outros aliados contrários à ideia. O temor é que, ao gerenciar programas como Bolsa Família e ações como obras de infraestrutura, a MDBista passasse a ter uma maior visibilidade no governo, ficando assim na vitrine, dando chances para concorrer novamente à presidência da República em 2026. Ao ser cogitada para assumir a pasta do meio ambiente, Tebet pediu para que Lula conversasse primeiro com Marina Silva. A ex-ministra deve assumir novamente a pasta. Sem muitas opções, o presidente eleito passou a cogitar colocar Tebet para o planejamento. O petista e a MDBista conversaram sobre a possibilidade na semana passada e devem voltar a se reunir nesta quarta-feira em Brasília. Aliados de Lula, no entanto, consideram que Simone Tebet tem um perfil mais voltado para a área econômica e com um viés bem diferente do que Fernando Haddad, o que poderia criar uma tensão entre os dois no governo. Porém, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a senadora e afirmou que ela tem perfil adequado para, eventualmente, assumir o Ministério do Planejamento no governo Lula. Haddad ainda destacou que Tebet é muito qualificada e uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Ele também ressaltou que, pelo fato da MDBista ter concorrido à presidência, terá muito respeito e deixou claro que não vê nenhuma dificuldade em Tebet assumir a pasta. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, chegou ao fim a novela envolvendo Simone Tebet, que vai comandar uma pasta que terá grande importância no governo Lula e com um grande orçamento à disposição. Nunca houve incerteza ou dúvida sobre a participação de Simone Tebet no governo Lula. O que houve foi incerteza com relação à ocupação deste ou daquele ministério. A princípio, Simone queria o Ministério do Desenvolvimento. Na realidade, amigos, não só a Simone, mas qualquer pessoa que está cogitada a ser ministro, ela quer duas coisas. Que o Ministério tenha verba, tenha grana, e que o Ministério tenha capilaridade, tenha representatividade de ponta. O que é isso? Ações que chegam ao eleitor. Por exemplo, Ministério da Saúde age diretamente com a população. Ministério do Desenvolvimento tem o Bolsa Família. Enfim, depois surgiu o problema da diferença de concepções econômicas sobre Simone Tebet e Haddad. É claro, Simone Tebet é uma liberal pura e o nosso ministro da Fazenda, Haddad, é contra as privatizações e tem outras posições mais à esquerda. Ponto. Mas isso não vai ter problema. O Ministério do Planejamento, ao longo do tempo, foi esvaziado em alguns aspectos. Por exemplo, o RH foi retirado. O RH é o funcionalismo público federal. O planejamento cuidava do funcionalismo. Mas isso é um pepino, é bom que tire mesmo e caia fora. Mas tinha os bônus. Quais são os bônus? Os bônus são as PPIs. Os bônus são... A Simone vai poder fazer o planejamento das estatais
das autarquias e dos ministérios para os dias atuais e também a longo e médio prazo. Ou seja, ela tem que apresentar planejamentos para as pastas, para os ministérios, para os dias atuais, para os problemas conjunturais e até estruturais, mas também tem que planejar a médio e a longo prazo. Lula quer o fim das manifestações em quartéis do Exército e não descarta uma retirada à força dos bolsonaristas. Uma nova avaliação de segurança para a posse deverá ser feita na próxima quinta-feira. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, espera que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército na capital federal tenha um desfecho pactuado, ou seja, acordado, mas não descarta a retirada compulsória por manifestantes até o dia 1º de janeiro, quando será realizada a cerimônia de posse do petista. Segundo o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, será feita uma avaliação de segurança na próxima quinta-feira, a partir do cenário que se coloca nos próximos dias para tomar uma decisão sobre a manutenção do acampamento. A tentativa de atentado terrorista com bomba no sábado reforçou a preocupação no entorno do futuro mandatário sobre as questões de segurança do presidente e do público que vai participar da cerimônia de posse. Dino afirmou que a equipe do presidente eleito lida com um cenário de desocupação voluntária dos manifestantes e que acreditam que isso vai ocorrer antes da posse. Ele garantiu que quem for à posse terá a segurança garantida. E todas as pessoas que virão à posse participarão do evento em paz e retornarão para seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil. Eles não têm espaço, não terão espaço, não venceram, não vencerão. Por motivos de segurança, 2 cenários no estudo para o trajeto de Lula. Um em que o petista estará no tradicional Rolls-Royce conversível, outro em que fará o percurso num carro fechado e blindado. Flávio Dino também estuda, junto com a equipe técnica, solicitar um requerimento ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo a suspensão do porte de armas em Brasília durante a cerimônia de posse do presidente eleito, na tentativa de evitar a violência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou prender os influenciadores bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza por incentivarem as manifestações contra o novo governo de Lula. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão dos influencers bolsonaristas Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza, ligado ao canal Hipócritas no YouTube. Apoiadores do ainda presidente Jair Bolsonaro, os dois têm participado e incentivado a manifestantes recentes que pedem um golpe militar contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eustáquio diz ver o pedido de prisão como uma vingança de Moraes. O advogado Levi Andrade, responsável pela sua defesa, disse que entrou em contato com o bolsonarista e que seu cliente afirmou estar em casa e à disposição da justiça para ser novamente preso. O jornalista bolsonarista está na mira de Moraes desde os primeiros desdobramentos dos inquéritos para apurar ataques aos ministros do STF e ameaças antidemocráticas. Já no caso de Bismarck, a prisão é pelo que tem feito ostensivamente em favor dos atos golpistas. Após a derrota do mandatário nas urnas, bolsonaristas promoveram bloqueios de estradas em todas as regiões do país e fizeram peregrinação a unidades das Forças Armadas. José Múcio, o futuro ministro da Defesa, acertou a troca do comando do Exército e da Marinha antes da posse de Lula. A decisão foi tomada em conjunto com o atual titular da pasta, Paulo Sérgio Nogueira. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o atual titular do cargo, general Paulo Sérgio Nogueira, decidiram autorizar os comandantes do Exército e da Marinha a anteciparem a passagem do comando para antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Na Marinha, a troca da chefia deve ocorrer na quarta-feira ou quinta. No Exército, a data prevista é sexta-feira. Somente na Aeronáutica, a passagem deve ser oficializada no dia 2 de janeiro.
depois que Lula já tiver assumido a presidência. Na quinta-feira, Paulo Sérgio ainda fará uma cerimônia de despedida do cargo no Salão Nobre do Ministério da Defesa, às 4h30 da tarde, conforme o convite enviado aos funcionários da pasta. O evento vai contar com a inauguração da foto oficial do general na galeria de retratos do órgão. Interlocutores do futuro ministro disseram ainda que Múcio tem dito que, apesar da passagem antecipada, as trocas não sinalizam uma ruptura ou insubordinação, pelo contrário. Segundo relatos, ele tem defendido que está tudo sob controle. E a seguir, Isolda Sela, governadora cearense, é anunciada como secretária executiva do MEC, do governo Lula. E prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirma que este não é o momento para fazer oposição ao novo presidente da República. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Até já.